Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Hoje, sábado, é aquele vídeo mais tranquilo que a gente não fala tanto de análise. Então, segura aí, cara, que é o seguinte. Eu vou falar hoje fechamento do SP500. Quero bater um papo sobre isso aqui, que o fechamento do semanal do SP500 mostrou uma provável intenção do mercado subir. Vamos ver se isso se confirma, tá ok? E como eu vim sendo muito urso esses dias, eu dei uma olhada assim no Bitcoin ontem, porque eu gosto, eu já falei isso aqui, né? Tipo, folhear as moedas como você folheia uma revista ali no consultório dentário, né? Para ver se você encontra alguma coisa, né, que você de repente não está vendo naquela pressão do trade do dia a dia. Então acompanhem que eu vou falar. SP500 fechamento semanal, Bitcoin um provável movimento bullish, tá ok? Criação de indicadores, tá? Então, o pessoal às vezes me pede, para você que não sabe, né? É possível aqui você usar o serviço do canal para criação de indicadores. Vou falar também de bates, gente. Se você usa o navegador Brave e você tem bates parados lá, porque o Uphold, a Gemini são preconceituosos com a gente, eu encontrei uma maneira, tá, da gente tirar os bates de lá. E eu quero falar a respeito de movimento de inflows e outflows, né, entradas e saídas de bitcoins nas corretoras e tentar aí fazer um exercício de eventualmente antecipar um movimento, tá ok? Então ontem, ó, o ES1 fechou com isso aqui, gente, tá? Então ele havia rompido essa VWAP que a gente já falou, testou ela e plotou isso aqui, ó, ele encostou, parece quando a gente põe a mão na panela quente, né? Botou a mão, né? E já quis subir. Embora o candle tenha fechado vermelho, né? Pelo segundo dia consecutivo, esse movimento aqui me deixou com alguma esperança, tá ok? Te bateu na cunha, recusou, retestou VWAP, retestou aqui próximo do 618, com algum volume, né? Então isso me parece, né? Me parece que o mercado está com vontade de subir, né? Apesar dessa formação de cunha, a gente sabe que no final das contas, dane-se o price action, dane-se o sentimento, dane-se as estratégias, dane-se o que o vendedor de curso fala. No final das contas, o mercado vai para onde tem que ir. Só olhando aqui o SPX, tá? O SPX é o seguinte, tá? Ele começou a printar velas de baleia, hein, gente? Tá? Eu não passei pelo SPX essa semana, mas tivemos aqui, ó, dia 10 de novembro, aqui dia 22 de, dia 11 de novembro, e agora após o discurso do Powell na quarta-feira, uma outra vela de baleia de subida, tá? Então, preocupações, aqui a gente tinha um gap que foi fechado, aqui tinha um gap que foi fechado, aqui tinha gap que foi fechado, aqui tem um gap grande. Preciso anotar esse gap aqui porque faz algum tempo que eu não ando olhando os gaps do SP500. Olha aqui, que lapso, né, gente? Que relaxo, né? Então esse gap foi fechado aqui, maravilha. Muita gente achou que o SP500 ia para o vinagre antes de fechar esse gap. E abrimos um outro gap aqui que eu inclusive gosto de criar, salvar padrões aqui, porque eu não preciso depois ficar mudando a corzinha. É só vir aqui na configuração do retângulo e pegar uma configuração salva aqui, ó. Ineficiente, gaps, tá? Então a gente tem um gap aqui embaixo que não é bom, tá joia? Deixa eu ver se tem gap. Talvez tenha um outro gapzinho aqui, mas meio duvidoso, tá? Mas esse aqui com certeza existe. Voltando para o ES1, né? Próximo obstáculo, se realmente a gente, né, for ganhar uma tendência de alta, tá aqui na região de Fibo, meio que em confluência com a região do limite da amizade do Fibonacci, enfim, ES1 é isso aí, tá ok? Agora eu quero falar um pouquinho das bates, tá? Deixa eu alternar a janela aqui, das bates, e depois aproveitar que eu vou estar no navegador e também falar um pouco do CryptoQuant, medida da caçamba da Montana. É que eu ganhei um sofá novo e eu preciso ir buscar ele, precisava ver se ele ia caber na Montana. Não cabe, mas enfim. Eu não tenho uma montanha, mas meu vizinho tem. Enfim, aqui, gente, eu vim acumulando um monte de bate, tá joia? Um monte de bate aqui. Ah, você não sabe o que é bate? Então tá. Esse daqui é o navegador Brave, tá? O que é o Brave? Ele é basicamente o Google Chrome, ele é 100% o Google Chrome, tá? Tudo que funciona no Google Chrome funciona no Brave, tá? Só você baixar na internet, procura por Brave, já tem aqui esse logozinho aqui, tá ok? E eu tinha um monte de... E o que ele faz, gente? Ele bloqueia um monte de anúncio, um monte de pop-up, ele bloqueia muita coisa que trava, que enche a paciência na internet e deixa a sua navegação muito mais rápida, tá? E
Em troca do bloqueio dos anúncios gerais, tá? Você vai ver anúncios do Brave, que 99,9% deles tem a ver com o mercado cripto, então lançamento de token, é uma carteira nova, uma promoção de alguma corretora, enfim, eles aparecem aqui embaixo assim, tipo como uma janelinha, vem, salta, vem, solta, ao invés de atrapalhar a sua navegação. E o que acontece? Para as pessoas, né, anunciarem no BAT, no Brave, né, elas pagam isso, né? Então, e aí o Brave ele pega parte da renda desses anúncios, tá? E paga para você, navegador, que navega com o Brave e vê os anúncios. Então ele faz como se fosse uma distribuição de lucro, né? Uma parte de lucro, como se fosse um PLR, né? Para você que é CLT, da indústria multinacional, aí, da indústria brasileira, você não recebe o PL, o PLR, então ele faz um PLR aqui com você, tá ok? O problema é que para você tirar isso aqui, você tinha que conectar, né, a tua conta Brave ou na Gemini ou na Uphold. O problema é que nem a Gemini e nem a Uphold faz uma validação para que nós possamos sacar os Braves daqui. E você vai acumulando Brave. Você que tem um monte de Brave, aí tem 20, 50 mil Braves, você já sabe disso, tá ok? E a verdade é, aqui os Nubsharks encontraram uma maneira de arrancar esses anúncios do Brave, esses BATs do Brave, e levar para sua corretora, levar para sua carteira, enfim, para o que você quiser. A gente testou levando eles para Binance e já deu super certo, tá ok? Então é uma pessoa que está prestando esse serviço para mim, ela pediu para não se identificar e ela cobra uma taxa sim, tá ok? Então se você tem interesse em mover, a taxa é super competitiva, tá ok? Eu não achei nada ruim, eu paguei para essa pessoa e fiz aqui e tô feliz da vida. E então se você tiver BATs que você queira tirar, me chama no Telegram, meu Telegram pessoal está aqui na descrição do vídeo. Augusto, eu tenho uns Braves aí, eu queria tirar daqui, legal. Agora uma outra coisa importante é o seguinte, quando você navega na internet, por exemplo, no canal Nubsharks, você pode vir aqui neste símbolo, tá joia? Nesse símbolo aqui, você pode clicar nele e através desse símbolo você pode fazer uma doação para o canal, tá ok? Você pode doar um pouco do seu Brave para o canal, é uma maneira de você contribuir também. Eu já vinha falando isso há bastante tempo, tá ok? Então fica aí a dica do Brave como navegador, que independente de ganhar ou não BATs, eu gosto muito mais dele do que o Chrome. Não tem link referral, eu não recebo dinheiro se você usar o Brave, não tem porra nenhuma disso. Usa se você quiser, mas se você usar, eu acho que pode ser uma baita de uma sacada, tá ok? Bom, aí eu quero passar aqui agora pela CryptoQuant, tá? Os caras falam, eu pago milhões de dólares na Glassnode, né? Enquanto, na verdade, você consegue tirar informações gratuitas super bacanas. E hoje, né, começando aqui o nosso movimento bullish, né? Esse daqui é um gráfico que você pega aqui do lado, olha. Tem um monte de coisa para você ver, tem um monte de coisa para você explorar, mas hoje, em especial, né, eu quero explorar o movimento de entrada e saída de Bitcoin nas corretoras, tá ok? Então, quando você abre aqui Exchange Flows, flows é fluxo, né? Então, fluxo de moeda para dentro ou para fora da corretora. Então, o que acontece? As pessoas que possuem grandes reservas de Bitcoin não costumam deixar isso na corretora, deixam na sua carteira quente, deixam na sua carteira fria, né? E aí eles levam esses Bitcoins para as corretoras, tá ok? Porque na corretora tem liquidez, então o slippage é bem menor do que se eu tentar trocar esses grandes montantes nos DeFis da vida, né? E aí elas operam, né? Ou mandam dólares, compram Bitcoin e tiram, ou mandam Bitcoin, trocam por dólares e tiram, tá joia? Então, é interessante você olhar, não para você fazer um scalp, para você fazer um day trade, né? Porque não significa que se você tiver um grande movimento hoje, o preço se movimente hoje, tá ok? Eu vou mostrar aqui, e aí o que é legal, né? O que é legal é o seguinte, primeiro, ó, Exchange Reserve. Então, são as reservas, né, de Bitcoin dentro das corretoras, independente dos donos, tá? Então, não está dizendo que isso aqui pertence à corretora. Então é grana da galera, Bitcoin da galera que está lá dentro da corretora. Então normalmente é o que acontece. Quanto mais Bitcoins dentro da corretora, tá? Maior a tendência desses Bitcoins serem negociados, tá?
E você pode olhar que a gente atingiu aqui, ó, desde março de 2020, a maior baixa, né, de bitcoins dentro da corretora, tá? Então o que aconteceu? Provavelmente, por conta do crash da FTX, muita gente que mantinha Bitcoin dentro da corretora tirou eles por causa do medo da Binance falir, do medo da OKEx, da Bybit, da Deribit falirem, e levou isso para uma carteira quente ou uma carteira fria. Levou lá para sua Ledger, levou para sua MetaMask, levou para sua SafePal, enfim, né? Então começou a faltar Bitcoin na corretora, começou a sair. Não começou a faltar, porque a pergunta que eu faço nessa queda aqui, ó, aqui foi mais ou menos quando deu pipoco aí no começo do mês na FTX. A galera tirou, bateu no fundo, voltou e tá numa zona de acomodação aqui, tá ok? Então, o que eu tiro desse gráfico? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu puxar para cá para a gente filtrar esse movimento aqui, tá? Então, o que eu tiro daqui? Então, provavelmente o crash da FTX fez muita gente que estava lá confortavelmente com seus bitcoins, suas moedas nas corretoras, tirou, né? Mas logo depois isso voltou para dentro da corretora, porque aí a gente está numa zona onde estão na corretora os bitcoins dos preguiçosos, ou os bitcoins de quem quer negociar o Bitcoin, tá ok? E mesmo assim, gente, ele anunciou, se a gente pegar, né, e esquecer todo esse movimento e fazer um recorte mental e pegar daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, faça um recorte mental. Recorte esse trecho aqui da sua mente e colhe aqui, ó. Entendeu? E colhe aqui. Então aqui eu tive uma queda, né, de 2, né, para 2,100, então eu tive uma queda de 100 mil dólares aqui, mais ou menos 100 mil dólares ou 100 milhões? 100 milhões de dólares, então o negócio teria vindo aqui mais ou menos. Se isso de fato aconteceu, né, tirando esse efeito crash da FTX, a gente tem os mínimos de Bitcoin nas corretoras da história do Bitcoin, tá? Então isso de fato pode gerar uma escassez que pode eventualmente antecipar, né, um movimento de alta, porque quando falta Bitcoin, tá joia? Pessoas começam a se bater por Bitcoin e o preço sobe. E aí, por um outro lado, eu quero ver aqui as reservas em dólares. Olha quanta coisa legal, gente. Olha quanta coisa legal que tem aqui no vídeo que ninguém conta para vocês, tá ok? As reservas em dólares também estão na mínima, né? Também estão na mínima. Então, muita gente fala, saiu um monte de Bitcoin, vai gerar escassez. Então, os bitcoins saíram, mas se eu olhar aqui as reservas de dólares, não aumentaram, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cá. As reservas em dólares não aumentaram. Deixa eu ver. Aí, agora veio, tá? Então, o que eu queria ver, assim, para ficar super, hiper, ultra, mega bullish, né? É ver aqui as reservas de dólares subirem. Significa que pessoas estão movendo dólares, independente se eles estão vindo de uma carteira quente ou fria, ou então estão vindo de fora do mercado, porque as pessoas movem dólares para dentro justamente para comprar bitcoins e shitcoins, tá ok? Legal ou não? Então, um primeiro movimento, que é a escassez de bitcoin, aconteceu. Um segundo movimento, que é a inundação de dólares no mercado, ainda não aconteceu. Depois você tem aqui, olha, inflow, que são fluxos para dentro, né, da corretora de bitcoins. Por quê? Porque eu estou olhando bitcoins aqui, tá ok? Bitcoins, tá? Eu acabei de falar uma besteira, daqui a pouco eu corrijo. Fica no vídeo que eu acabei de falar uma besteira, daqui a pouco eu corrijo, tá? Você que manja de fluxo, você já entendeu a merda que eu falei aqui, tá? Então a verdade é o seguinte, ó, quando eu coloco inflows, ó, eu tive um grande inflow aqui seguido de queda do preço. Mas eu tive um grande inflow aqui e de repente aumentou o preço aqui, tá vendo? Eu tive um grande inflow aqui e depois eu tive queda do preço. Eu tive um grande inflow aqui, tá certo? Mas eu não tive queda do preço. Porque olhar o inflow sozinho não é legal. O legal é você olhar o outflow também, né? Porque é o quanto que entrou comparado com o quanto que saiu. E tá vendo? Olha pra gente não ficar que nem um idiota olhando inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow, a gente tem o net flow. Porque aí de fato é tudo que saiu mais tudo que entrou, ou tudo que entrou menos tudo que saiu, como você preferir. E aqui eu percebi uma anomalia, tá? E aqui eu percebi uma anomalia que, ó, eu tô falando aqui desde 2020, gente. Olha a quantidade
Olha a quantidade de Bitcoin que saiu numa cacetada só, aqui nessa região de 15 a 16 mil dólares por Bitcoin, tá? Então saiu muito Bitcoin daqui, gente. Me fala, aonde em outro momento você viu algo parecido com isso, tá? Então, se eu pegar as entradas, mas pode ser o movimento da FTX. Perceba o seguinte, ó. Isso aqui aconteceu depois e continua acontecendo depois, tá joia? Então, isso é um sinal que parece ser diferente de tudo que aconteceu. Mas nunca uma corretora faliu antes. E a MTGOX é o quê? A MTGOX é o quê? Eu não sei o que é MTGOX, Augusto. Então coloca lá, MTGOX no Google, dá uma procuradinha, porque eu não vou me estender falando dela agora. Eu já falei dela no passado, tá? Então, muito Bitcoin saiu daqui, tá? É um primeiro sinal bacana. Eu vou vir aqui e vou pegar uma outra moeda que eu acho que vocês conhecem, que é o tal do Tether, tá joia? USDT, beleza? USDT, belezinha? Vou pegar aqui, porque o que eu quero usar, o que eu quero zoiar aqui? O que eu quero zoiar? Eu quero olhar a reserva de USDT aqui, ó. Cadê? Eu não vou ter a Exchange Reserve. Sabe por quê, gente? Que eu puxei lá era o valor em dólar do Bitcoin, tá que feio. Eu falei uma besteira e na verdade o que eu tinha que olhar é isso aqui, tá? Mas todo mundo erra. Você também erra, eu também posso errar. E olha o que a gente bisolha aqui, ó. E olha aqui que a gente vai bisolhar aqui, ó. Exchange Reserve, né? Espera que ele vai calcular aqui, né? E aí eu vou trazer isso para cá. Então aqui, ó, esse pretinho aqui é até ruim de olhar, porque ele é o preço do dólar, tá? Eu acho que eu não consigo desativar ele. Será que eu consigo? Consigo. Isso, tá? E aí é o seguinte, vamos puxar para cá. Vamos puxar para cá, tá ok? E aí pelo menos confirmo o que eu falei. Eu não tô vendo o mercado ser inundado de dólar agora. Mas você vê que, ó, houve um inundamento de dólar e depois esses dólares saíram. Por quê? Aí eu pergunto, é uma interrogação bem grande aqui na nossa tela. Será que esses dólares entraram, né, naquele movimento onde o Bitcoin tocou ali 15.500, 16 mil? E aí, cara, esses bitcoins foram trocados, esses dólares foram trocados por bitcoins e shitcoins, e talvez por isso a gente tenha visto aquele movimento vermelhão de saída de bitcoins das exchanges. É um ponto para se pensar, tá? É um ponto para se pensar. Eu vou voltar aqui no Bitcoin de novo, tá? Bitcoin. E aqui, ó, isso tudo é de graça, tá, gente, no CryptoQuant. É tudo de graça. E eu vou vir aqui no Netflow do Bitcoin, tá ok? E olhar aquilo ali de novo para a gente poder pensar a respeito, né? Tentar entender o que as pessoas estão fazendo aqui. Deixa eu mostrar aqui, Bitcoin Price está aqui. E aqui a gente viu, ó, uma grande entrada, né? Esses dias aí, um saldo positivo de entrada de Bitcoins. A gente vê pouco saldo positivo. Então, ó, o que entrou aqui, gente, né? Ainda não saiu, saiu metade, tá? Então eu não sei se isso aqui a galera já vendeu, o que foi feito com isso aqui, tá joia? Mas é um ponto para se pensar. É um ponto para a gente refletir a respeito, tá? E isso vai me remeter agora ao gráfico do Bitcoin lá no TradingView, né? Deixa eu voltar para cá. E eu quero olhar aqui o Bitcoin. Lembrando ainda que eu vou fazer um follow-up a respeito do setup que a gente vem... Talvez esteja nascendo um setup nesse canal. Eu estou especulando esse setup e ainda vou falar de indicadores aqui antes, tá ok? Bom, esse é o gráfico do diário do Bitcoin. Parece que essa região que a gente já traçou há algum tempo aqui na região dos 17.200 é bem forte, né? Foi, voltou, né? Volume diminuindo aqui nos últimos dias de negociação. Quem sabe o Bitcoin não está ganhando força para de repente romper esse nível e vir buscar esse triângulo gigante que você só vai ver ele no semanal. E aí eu vou pontuar, né, algo que tem a ver com o Wyckoff, tá? Algo que tem a ver com o Wyckoff. Deixa eu puxar aqui agora que eu preciso de bastante espaço, tá? Preciso de bastante espaço. Então é o seguinte, pode ser que esse movimento semanal enorme seja uma bandeira de baixa, não pode? Pode. Quer ver o que eu faço para saber se isso aqui é uma bandeira de baixa ou não? Eu pego esse topo, tá?
eu traço uma Fibonacci. Deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando. É minha barra de favoritos. Deixa eu pegar aqui essa parte de cima. Tá vendo aqui, ó, esse candle? Eu vou alinhar, né, o meu cursor com esse candle. Alinhou, eu vou puxar aqui para baixo. Ei, caramba. Aí, eu tenho que pegar de novo. Ai, foi mal, gente. Nossa, eu fiz uma besteira. Eu não peguei Fibonacci, eu peguei a ferramenta de long aqui. Pera aí. Vou pegar a Fibonacci. Calma aí. Então, eu vou alinhar aqui nesse topo, tá ok? Belezinha? E vou trazer até este fundo aqui, ó. Tá? E você pode ver, gente, que o Bitcoin nesse movimento aqui, ele não conseguiu romper o 382 de Fibo, né? Que está na região dos 24 raso. E quebrou o fundo aqui para baixo. Então, pode ser que esse treco todo que nós estamos vendo seja uma grande bandeira de baixa, tá ok? E eu já analisei muita baixa aqui, mas a gente sabe que a bandeira de baixa, aí eu tenho que falar, né, para quem nunca viu, para quem já viu e quer rever, que o alvo 1 da bandeira de baixa é o tamanho da então seria um treco mais ou menos assim, tá certo? Uma queda aqui, ó, mais ou menos assim, levando a gente lá para aquela mágica lá dos 12, 13 mil dólares, e lembrando que o alvo final de uma bandeira de baixa é o mastro, tá ok? Então vamos pegar esse mastro aqui inteiro, legal? Pode ser feita essa análise de outras maneiras, de 1001 maneiras. Faça aí a sua análise e busque aí. O legal é a gente fazer análises diferentes e encontrar confluentes. E ó, esse treco vem nos 9.500 dólares, que é o preenchimento da porra do gap da CME Futures. Tá joia? Beleza? Tranquilo não? Sacou? Isso eu já falei 1 milhão de vezes. Mas tem um cara chamado Wyckoff, tá? E o que esse cara chamado Wyckoff fala? Ele fala basicamente em regiões de acumulação e distribuição, tá? Então, basicamente, ele acredita o seguinte, que o preço, ele vem aqui, né? Vamos lá, vamos olhar aqui para trás, tá? Vamos olhar aqui para trás, se a internet da roça deixar, porque, nossa, agora ficou lento de verdade, tá? Mas, enfim, o preço faz uma acumulação aqui em cima, os big players, eles juntam moedas, juntam ativos, juntam commodities, juntam instrumentos, o preço se move para cima, aí é feita uma distribuição, ou seja, as sardinhas compram e depois as baleias derrubam o preço para fazer, então, uma acumulação, tá ok? Então, eles realizam lucro lá em cima, tá ok? Derrubam o preço para poder acumular e, a partir daí, né, mover o preço de novo para cima, onde os big players vão fazer lucro de novo. Legal? Feito isso, tá ok? A gente olha aqui 2 sinais de Wyckoff super, hiper, ultra, mega importantes, tá? O primeiro sinal de Wyckoff é que o volume, ele antecipa o movimento de preço. E, pessoal, olha como está o volume do Bitcoin, tá? Olha o que aumentou assustadoramente em relação à história. Olha como está esse volume insano, doentio, tá joia? Imagina o que pode acontecer com esse período aqui que vem desde junho, tá joia? Até os dias de hoje, numa acumulação. Tá? Ou distribuição, tá? Não dá para saber ainda se aqui são as baleias que estão distribuindo esse fundo que foi comprado aqui, ou elas estão brincando, compram aqui, vende aqui, compram aqui. Então a baleia compra aqui no fundo, enquanto a sardinha está shortando, achando que vai para o inferno, liquida todo mundo e vai lá em cima, a baleia vende. Aí ela derruba até essa base. Não dá para saber se é isso para, enfim, né, fazer um movimento de queda infinita e deixar todo mundo ferrado, tá ok? Ou isso é uma super, hiper, ultra, mega acumulação para um movimento de alta, tá? Aí você vai falar, Augusto, mas essa bandeira foi quebrada para baixo. Ela foi quebrada para baixo de fato. Só que existe uma coisa na teoria de Wyckoff chamada Spring, tá? Chamada Spring. O que é o Spring? Quando eu estou num período de grande acumulação,
as pessoas se acostumam com essa acumulação. E os traders de varejo e pequenos traders, eles entendem isso como uma lateralização e começa. Compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui. Eita, tá carregando aí alguma coisa aí, tá, gente? Espera aí que a gente já volta. Quem sabe aqui, deu uma apagadinha, internet da roça. Vieram falar, Augusto, para mim você tem milhões de softwares de análise de cripto e é por isso que o seu computador fica lento. Não é, gente, como eu queria que fosse, tá? Então, às vezes, o que acontece? Quando as baleias realmente querem empurrar o preço para cima com uma força absurda, elas criam um movimento para baixo e aí os varejistas acreditam infinitamente em uma queda cegamente. E aí, meu amigo, a coisa vem, mas vem com uma força do ódio tão grande que vem rompendo resistência local, vem rompendo FRVP, vem rompendo, vem gerando ineficiência de liquidez e o treco vai pá, lá para cima, tá joia? Tá ok? Então, o que eu estou a observar? O que eu estou a observar aqui, como diria o meu colega português, né? Que eu tenho, por sinal, salve aí a galera de Portugal. Tem muita galera de Portugal aqui acompanhando o canal. Gente, existem assim, ó, inúmeros obstáculos na parte de cima aí para o Bitcoin romper. Mas quando a baleia quer, meu brother, quando a baleia quer, não há quem segure. Então eu estou muito de olho, mas muito de olho. Olha uma outra confluência aqui no 4 horas, a fractal 144 veio funcionar como uma resistência, já houve uma tentativa, houve uma segunda tentativa e eu tenho uma VWAP segurando o preço aqui embaixo. Então eu estou espremendo o preço abaixo desses 17, tá? Então, ó, faça o seu traçado, faça a sua análise, tire as suas conclusões. Eu só vou, assim, te dar a minha opinião do fundo do coração, como brother, tá? Primeira região de operação é nesse rompimento até essa resistência. Tá? Tem a média de 200 para atrapalhar. Então, como tem muita sardinha que vende na vela de 200, a gente pode subir, dar uma segurada aqui e depois subir de novo. Tá? Então, esta é a primeira região de negociação. A segunda região é abaixo dessa VWAP até esse fundo local e a outra é aqui até o fundo. Tá? Então, aqui basicamente eu tenho uma outra região de negociação e uma outra região abaixo disso, tá? Então abaixo do fundo aí dos 15.500. Outra região de negociação, se o preço subir, já está marcado aqui em cima. É daqui até os 19, que eu já falei um monte de vezes da POC que está lá nos 19, e depois dos 19 aos 24. Legal não? Sacou? Começa a armar a sua estratégia, gente, tá? Faça estratégias para caso o movimento suba e para caso o movimento desça. E guarde aí uma outra informação no seu coração. Faz muito tempo que eu não vejo o funding do Bitcoin tão negativo, tá? Funding do Bitcoin é 0,01 positivo. Um pouquinho mais faz o preço cair, um pouquinho menos faz o preço subir. Só que o funding do Bitcoin... Opa, olha o setup nosso que eu vou falar dele ainda. Funding do Bitcoin, que está oscilando em menos 0,005, mais 0,005, é um funding assustadoramente negativo, tá? Analisando a questão histórica. Pode ser que isso seja um novo patamar. Pode ser que isso seja um novo normal para o Bitcoin. Como realmente a gente pode estar antecedendo um movimento de alta que se não entrar grana em spot e não está entrando grana em spot, pode ser que esse movimento explosivo todo, gente, e aí vem a epifania, tá? O Bitcoin não vai para os 9, 10 mil dólares enquanto todo mundo estiver achando que ele vai. Não vai. Então a gente pode ter eventualmente um short squeeze maciço, tá? Seja até os 24, seja até os 30, 32 mil dólares, e a turma shortando e o preço subindo, e a turma shortando, e lá em cima, no topo anterior que eu havia comentado, ou próximo dele, ou em alguma das regiões que a gente viu aqui na Fibonacci, tá? A primeira delas aqui seria os 24 mil dólares, a segunda aqui os 27, a terceira nos 31 até, tá joia? Olha, pensa nisso.
a gente pode ter um short squeeze massivo aqui, que daí haverá uma decisão de mercado. Entrou compra no spot, houve movimentações de baleia e tal, que a gente possa, de repente, recuperar uma alta. Ou então, resolvido esse short squeeze massivo, pode ser de fato que a gente vá buscar lá os 9.500 dólares no momento que ninguém sonha nisso, tá? Hoje ninguém sonha com Bitcoin nos 30 mil dólares. Todo mundo sonha com ele nos 12, 13, 10, 9, tá? Beleza? Fica aí a tua reflexão. Vou falar agora um pouco, vídeo longo, né, gente? Eu sei, vídeo longo, mas bota no carro. Esse vídeo aqui de hoje dá para você ouvir aí em forma de podcast. Cara, é uma coisa que eu estou oferecendo através no site nubisharks.com. Você também pode me chamar no Telegram para isso, tá ok? Augusto, eu quero um indicador assim, ó. Eu tenho um setup meu, ele funciona, mas aí eu tenho que ficar colocando alarmes, colocando indicadores. Poxa, Augusto, será que você não pode juntar esses indicadores, tá ok? Em um indicador só e fazer que todos os alarmes que eu queira que sejam disparados usando apenas um alarme do TradingView? Por exemplo, eu faço esse trabalho para você. Me procura, tem um usuário aqui no Telegram, fala, Augusto, eu quero criar um indicador. Esse aqui, por exemplo, né, foi um indicador que eu criei para mim. Ele é uma Moving VWAP, mas ela é uma Moving VWAP construída dentro da maneira como a Moving VWAP ancorada, ou a VWAP ancorada, ela é construída, tá joia? E ela ainda é multi-time frame, foi uma coisa que eu fiz para mim, tá ok? E ela ainda é um canal, plota na máxima, plota a Moving VWAP no fechamento do candle e na mínima do candle. E aí eu formo aqui um canal que eu posso eventualmente operar, tá ok? Ou operar ou acompanhar o movimento de mercado, tá joia? O Open Interest tá aqui embaixo porque uma pessoa me pediu, falou assim, Augusto, você consegue criar, olha a pergunta do cara, você consegue criar para mim, tá? Uma Moving VWAP, tá? Mas ao invés dela ser ponderada pelo volume, que ela seja ponderada pelo Open Interest? Eu falei, posso. E esse indicador está em construção e, obviamente, ele não vai ser disponibilizado para ninguém, a não ser para a pessoa que me pediu, porque ela vai me pagar por isso. Tá ok? Como é que eu faço essa oferta? Eu crio o seu indicador, tá? Aí eu te gravo um vídeo, tá ok? E aí eu mostro para você, cara, né? Aqui está o seu indicador, aqui está o seu indicador com, né, as coisas que você me mostrou, olha como elas batem, tá? Aí você me faz o pagamento, eu mando para você, tá joia? Legal não? E por último, gente, eu quero vir aqui, tá ok? Deixa eu pegar aqui o meu gráfico normal. Quero pegar a minha playlist daquele nosso setup maroto que a gente está estudando para ver se ele funciona ou não, tá? Está nascendo um setup aqui no canal, gente. Está nascendo um setup. E se você não sabe o que é esse setup, que foi um movimento que eu olhei aí e supus que eventualmente ele poderia dar um setup, tá joia? É isso aqui, ó, tá? Eu tenho aqui uma ineficiência de liquidez, um liquid void, tá ok? Se você traçar um FRVP aqui, ó, se você traçar um FRVP deste topo até este aqui, você vai ver o liquidity void ali, tá? O liquidity void, ou ineficiência de liquidez, ela aparece quando eu tenho uma barra grandona, é no 4 horas, tá? Então, ó, tá vendo aqui a ineficiência de liquidez, gente? A maior ineficiência desse movimento, ela tá aqui, tá certo? Nessa barra. Isso tem tudo a ver com o Smart Money. Estou devendo um vídeo mais especificamente, especificando um pouco melhor seu order block e ineficiência de liquidez, tá? Mas enfim. E aí a gente traçou uma VWAP no topo da vela da ineficiência de liquidez. E essa verde, azulzinha que vem aqui é a fractal 144. E eu volto a pegar aqui, acho que foi a FTM. Será que foi a FTM? Foi a FTM que fez esse movimento, tá? Olha a vela aqui, ela rompeu a fractal 144, rompeu a VWAP da vela de ausência de liquidez e depois encontrou algum obstáculo na EMA 200 e foi buscar, tá? E foi buscar. E teve outras que foram buscar. Então, quero monitorar com vocês essas que eu separei aqui, ó. Ó, a AVE, né, conseguiu romper
A VWAP, a fractal 144, encontrou uma barreira na média de 200, voltou, mas não perdeu a fractal 144. Então ela ainda está dentro do setup, nem chegou perto do stop. Alice rompeu tudo e está sendo apoiada na média de 200. Pode ser que dê bom. ARPA deu e foi lá bater na média de 200. Mas está buscando apoio na 144. Mesma coisa na áudio. Olha que legal, gente. Será que está nascendo aqui um setup, gente? A XS não entrou no setup. A Bake, ó, tentou romper por 2 vezes a média de 200. Tá vendo lá? Ó? Deixa eu até ampliar isso aqui um pouco, ó. Ela rompeu a fractal 144 e a VWAP e encontrou 2 dificuldades na hora de romper a média de 200, tá? Gente, pode ser que a gente tenha descoberto aqui um setup super, hiper, ultra, mega legal, tá? Não sei, eu estou especulando, tá? Beleza? Vamos acompanhar a Bel aqui. A Bel fez um movimento ontem também, tá? Eu estou em algumas dessas moedas, só que não se esqueça que essa... Ó a Bel, que linda que ela fez aqui. Ela é um setup que a gente está aqui no 4 horas, tá ok? Então não é um trade que você vai entrar lá e... Ó, a Bel, gente, já rompeu tudo que tinha que romper. Teoricamente, daqui para frente, ela deve ir lá buscar o Liquidity Void, tá ok? A BLZ também fez esse movimento, tá? Eu sei, o gráfico tá lento, eu tô encerrando o vídeo, até porque minha voz tá indo embora e eu tô cansado, tá? Beleza? Então aqui estão as moedas que a gente tá acompanhando. Quem sabe aqui vai nascer o setup no Bicharts. Olha que linda a Bel, gente. E aí é o seguinte, não significa que todas as moedas vão fazer isso, mas significa que se 30% das moedas fizerem isso, tá joia? E confirmarem esse movimento, sendo que, olha, gente, olha como é que tá o risk rate aqui, 6.7, é 6.7, é 6.1, ou 6, mas os riscos, os retornos aqui estão na casa de 3, 4, 5, 6, né? Então pensa, se 30% das moedas que a gente entrar nesse setup, elas derem, né, retorno, com risco-retorno médio de 4 para 1, a gente teve lucro. A gente teve lucro. Só se 30% apenas, né, das moedas obtiverem o alvo máximo, tá? Dentro desse setup e todas as outras 70% baterem o stop loss com uma média de 4.1, a gente teve lucro, tá? Por que você se ferra? Porque você vai escolher todas essas, você vai olhar todas essas moedas aqui e sabe, você vai fazer a maior catástrofe, a maior merda que um trader faz. Ele vai escolher aquele que vai dar certo. Pensa nisso. Ele vai olhar todos e ele vai escolher aquele que ele tem certeza que ele vai dar certo. E aí é essa entrada única que vai derrubar ele, vai quebrar a banca, vai falar que o setup é uma droga que não presta para nada. Enquanto isso, ele vai ver 30% das moedas que ele analisou batendo o alvo, enquanto a única que ele escolheu, porque ele tinha certeza que ia dar certo, falhou. Se você entra num trade tendo certeza que ele vai dar certo, a pior coisa que pode acontecer é ele dar certo. Pensa nisso. Com essa frase eu encerro o dia de hoje. Excelente final de semana, maravilhoso o vídeo de hoje, uma bênção para quem assistiu até o final.